taxa Selic caiu para 2,25% ao ano, menor patamar da história. Como a gente deve investir agora? Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Sempre que tem alguma mudança na taxa de juros, na taxa Selic, a galera me pede para gravar um vídeo como esse. E lá vou eu gravar mais uma vez, mesmo que eu acredite que não mudou muito da última reunião. Só que dessa vez eu resolvi ir mais a fundo para explicar melhor detalhes sobre como funciona essa tal de reunião do Copom e o que a mudança na taxa Selic influencia nas nossas vidas. E claro, vou falar também como isso impacta nos seus investimentos e qual a melhor maneira de investir agora. Antes de mais nada, deixa o seu like aqui e ativa o sininho para você receber notificações quando sair mais conteúdos como esse. Lembra também de compartilhar naquele seu grupo de amigos investidores ou mesmo no grupo da família. No dia 16 de junho de 2020, iniciou-se a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, para definir o futuro da Selic. No dia 17, quarta-feira agora, saiu o resultado, onde, seguindo o consenso do mercado, a Selic foi reduzida para 2,25% ao ano, com ainda expectativas de cair mais na próxima reunião. Vou te falar agora aqui o que pode acontecer com a taxa Selic com seus investimentos e já te aviso que da próxima vez eu não vou gravar outro vídeo como esse, porque mesmo que caia um pouquinho, eu suba um pouquinho, eu acredito que não vai mudar muita coisa, então presta muita atenção nesse vídeo aqui. Mas antes, vamos explicar exatamente como funciona esse tal de Copom. Bom, o Copom foi criado no dia 20 de junho de 1996, com o objetivo de traçar a política econômica do país e estabelecer regras para a taxa de juros brasileira e também controlar a liquidez da economia. Vários outros países também criaram seus órgãos reguladores, como por exemplo o FOMC lá dos Estados Unidos. Na tradução literal seria algo como Comitê Federal de Mercado Aberto. E para você entender o que acontece nessas reuniões, vou te explicar de forma bem simplificada aqui. O Copom se reúne de 45 em 45 dias para resolver as questões aí da taxa de juros e coisas do tipo. Cada reunião dura 2 dias, onde o primeiro dia serve para apresentações mais técnicas e o segundo dia serve para realmente se reunirem e tomarem uma decisão acerca da meta da Selic. O primeiro dia da reunião é realizado com vários departamentos, diretores e presidentes ligados ao Banco Central, sendo eles o DEBAN, o DEMAB, o DEPEP, o DERIM, foda-se! Não faço ideia o que são essas siglas, tá? E isso também não influencia nada na sua vida. O que importa mesmo é o segundo dia, onde vai se reunir lá ministro da Economia com o presidente do Banco Central para eles votarem e decidirem sobre os rumos da taxa Selic. Ao final do segundo dia, às 18 horas, eles emitem um informe ao mercado dizendo qual será a meta da taxa Selic e as atas das reuniões elas são liberadas somente na terça-feira seguinte. Mas vamos agora ao que interessa. O que acontece com os nossos investimentos quando o Copom decide reduzir ou aumentar a taxa Selic? Existem duas taxas de juros que a gente precisa entender, a Selic Meta e a Selic Over. A Selic Meta é justamente essa taxa que é definida no Copom e ela vai servir como base para todos os outros títulos aí e empréstimos, seja entre instituições ou do próprio Tesouro Nacional. Já a taxa Selic Over é aquela que é realmente aplicada, né? É a média ponderada das transações ali no Selic, lastreadas com os títulos públicos federais. A única coisa que a gente precisa entender aqui é que elas vão andar sempre bem juntinhas. A taxa Selic Over ela costuma ficar somente um pouquinho ali, 0,1% menor do que a taxa Selic Meta. E o tal do CDI ou taxa DI, cara, pra gente aqui vai ser praticamente a mesma coisa. A diferença é que no caso do DI Over vai ser basicamente a média ponderada das transações interbancárias realizadas no mesmo dia. Só que essas taxas elas tendem a acompanhar umas às outras ali, tá? Então para nós vamos considerar como sendo a mesma coisa para facilitar os cálculos. Agora presta atenção de uma vez por todas, não fique se assustando sempre que a taxa Selic cair. É claro que quando a Selic cai, os produtos de renda fixa acabam ficando menos atrativos, falando aí de rentabilidade, e a gente acaba tendo que ir para a renda variável para buscar rentabilidades maiores. Só que a gente aqui no Brasil
ficamos muito mal acostumados com as altas taxas que nós tínhamos aí até 2016, mais ou menos. Então o brasileiro estava acostumado a deixar o dinheiro lá no Tesouro Selic que seja e ter uma rentabilidade legal de 14% ao ano. Isso não é mais verdade, então acostumem-se com isso, porém em todos os países mais desenvolvidos, em todos os países sérios, a renda fixa ela realmente sempre serviu para te dar segurança e liquidez. Esse é o principal objetivo da renda fixa, na minha opinião, não é rentabilidade. É claro que na época que tinha uma rentabilidade um pouco maior, a gente poderia sim buscar rentabilidade lá também, porque a gente conseguia uma rentabilidade relativamente alta sem precisar correr o risco aí da volatilidade do mercado acionário, do mercado de fundos imobiliários, por exemplo. Porém, como eu disse, não é porque a Selic caiu que você vai pegar todo o seu dinheiro e colocar na renda variável. A renda fixa não morreu e eu tô falando isso aqui toda vez de 45 dias, sempre que tem uma reunião do Copom, eu falo essa mesma coisa para vocês. A renda fixa ainda serve, por exemplo, para sua reserva de emergência, ainda serve para sua reserva de oportunidade, ainda serve também para você simplesmente equilibrar o risco da sua carteira. Não seja maluco, como tem algumas pessoas por aí que falam para você colocar o dinheiro da reserva de emergência em fundos imobiliários, em ações ou qualquer tipo de fundo mais volátil, fundo de ações, fundo multimercado e tudo mais. Esse dinheiro tem que ficar sim em um título de baixíssimo risco. Eu recomendo mesmo o Tesouro Selic, tá? Para não ter erro. Ainda mais com as taxas tão baixas assim, deixa lá no Tesouro Selic para não errar. Pensa comigo. Faz sentido você correr um risco muito maior pegando um CDB, por exemplo, de um banco muito pequeno para conseguir, sei lá, 150% do CDI, sendo que a taxa DI vai estar ali em torno de 2%. 150% de 2% é 3%, cara. Então não faz diferença nenhuma esse 1% a mais no ano. Você vai correr um risco muito maior para não ter uma rentabilidade tão maior assim. Hoje, o que eu faço com os meus investimentos de renda fixa? Estou colocando tudo em postos fixados de baixíssimo risco, como o Tesouro Selic. E o que a redução da taxa Selic influencia nos investimentos de renda variável? A primeira coisa a gente já falou. Se a renda fixa não está rendendo tanto, o que os investidores vão tender a fazer? Colocar o dinheiro mais na renda variável. A gente vê aí que tem muitos fundos imobiliários pagando ainda em torno de 0,5%, 0,6% ao mês somente de rendimentos. A gente vê que tem ações com dividend yield próximo de 10% ao ano. Então a renda variável começa a ficar ainda mais atrativa, então não só os investidores pessoas físicas, mas os investidores institucionais, os grandes fundos de ações, os grandes fundos multimercados, eles vão tender a irem mais, a se alocarem mais em renda variável, ou seja, isso é bom para o mercado como um todo, o mercado tende a subir. E também, quando a taxa Selic se reduz, o dinheiro fica mais barato no país, então fica mais barato para a gente fazer o financiamento, para adquirir bens, fica mais barato para as empresas pegarem dinheiro emprestado para investirem nelas mesmas. As empresas investindo nelas mesmas, elas acabam produzindo mais, gerando mais emprego, fica mais dinheiro no bolso da população e o consumo também vai aumentando. Isso vai girando um ciclo aí benéfico para a economia, até que a inflação acaba subindo uma hora ou outra, e aí o Copom tem que regular a taxa Selic ali para ela ficar sempre acima da inflação e não ficar muito pouco atrativo o nosso país. É claro que eu tô falando isso em situações normais, com essa pandemia que aconteceu aí, essa crise toda, você vê que o mundo todo está reduzindo bastante as taxas de juros e acaba que a gente não tem tanto esse efeito de avançar muito com a economia. A taxa Selic, ela está sendo reduzida justamente para minimizar os problemas dessa crise, mas acaba que não tem esse efeito de realmente, de empresas crescendo muito, de consumo aumentando, emprego aumentando. Eu acho que não vai ser dessa vez. Eu sei que vocês gostam de chute, de dar uma de mãe de Ná. O que eu acho que vai acontecer com a taxa Selic? Será que ela vai ficar para sempre nesse patamar? Cara, eu não sou dono da verdade, eu sou só um pobre mortal, tô sempre falando isso aqui com vocês. Mas eu, Lucas Rufino, pessoalmente, não acredito
que a taxa Selic vai ficar muito tempo baixa sim. Eu acho que ela está muito artificialmente baixa. Eu acho que o patamar ok para ela aqui no Brasil seria ali em torno de 5%, 6%. E eu falo isso comparando com países desenvolvidos. Eu sei que, por exemplo, a taxa de juros lá nos Estados Unidos ela também está muito baixa, artificialmente próxima ali de zero. Mas quando ela voltar ali para 1,5%, 2%, você acha que faz sentido o Brasil e os Estados Unidos terem a mesma taxa de juros? Eu acho que não. Então eu acredito que faz muito mais sentido uma taxa de juros ali em torno de 5, 6% ao ano do que a taxa tão reduzida como tá. Mas é claro que ninguém liga para minha opinião, eu não sou absolutamente ninguém, isso é só um chute, beleza? E como eu te provei aqui, isso pouco importa. Para de ficar ligando aí para a taxa de juros, que é algo que você não pode controlar. Para de ficar ligando aí para aquela pequena rentabilidade a mais que você pode conseguir na renda fixa e foca em conseguir rentabilidade na renda variável. É isso que realmente vai te trazer a independência financeira, que vai te trazer a renda passiva para o resto da sua vida. Me diz aqui embaixo onde que você tem investido agora e se você acredita que a taxa Selic vai ficar nesse patamar por muito tempo. Esse era o recado que eu tinha para vocês. Não vem me perguntar de novo se a renda fixa morreu não, hein? Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima!